Bom, boa noite. Estou aqui para apresentar o trabalho de TCC. Meu nome é Everton Júnior da Silva Martins, sou da turma 10EP1M de Engenharia de Produção. Meu trabalho vai falar da análise das informações geradas pelas máquinas para otimização de processos. O objetivo geral desse trabalho será demonstrar quais ações serão realizadas para a otimização e reduzir o tempo do processo produtivo. Esse trabalho buscou uma abordagem para desenvolvimento e análise das informações geradas pelas máquinas. O que a gente vai fazer? A gente vai retirar essas informações geradas por essa máquina, vai tratar ele no Excel, vai tirar janelas mínimas e máximas de torque, de ângulo, melhorar a velocidade, analisar gráficos. E tudo isso vai fazer com que a gente otimize esse programa e ganhe tempo na conclusão desse aperto, também ganhe qualidade no aperto. Foram desempenhadas atividades de análise de história de aperto e gráficos diversos em máquinas eletrônicas. Esse arquivo é o arquivo já estratificado, né, com as janelas de ângulo mínimo, ângulo máximo, ângulo objetivo que a máquina atingiu, torque mínimo e torque máximo. Aqui a gente tem as operações que são realizadas, o número de cada parafuso, qual operação que ela é feita, e aqui qual operador que realizou, qual horário e qual dia. O engenheiro de produção é responsável por garantir a eficiência dos processos produtivos, além de manter baixos os custos de produção de uma empresa ou indústria. Então esse trabalho tem tudo a ver, né, com o que o engenheiro de produção realiza no seu dia a dia. Porque a gente vai utilizar de ativos que já estão ali na empresa, instalados há bastante tempo. A gente vai usar esses ativos e só retirar as informações necessárias dele para a gente concluir esse trabalho, né, de otimizar um processo e garantir que ele termine o mais rápido possível e com a melhor qualidade possível. O parafuso é exposto à carga de tensão, à torção e, por vezes, a uma carga de cisalhamento. Então aqui a gente tem todas as cargas que um parafuso sofre, né? Então tem a carga de tensão que ele sofre ao tensionar, juntar essas duas peças, né? Então tem aquela carga que faz ele voltar ao seu tamanho original. Tem a carga de cisalhamento que faz ele vai tentar ali cortar esse parafuso, né? Com que ele rompa. E o mais importante que a gente tem aqui, que é a força de união, que é a força que resulta ali desse aperto que a gente vai aplicar nesse parafuso. É o que vai manter essas duas partes unidas. A força de união é a força real resultante da tensão do estiramento do corpo do parafuso. Deve ser suficiente para suportar toda a carga para a qual a junta é projetada. Então, se a gente aplicar um torque de 100 N no parafuso, 50% desse valor de torque, que seja 50 N, fica ali no atrito da cabeça do parafuso com a peça. 40% fica no atrito da rosca do parafuso, ali no momento que está rosqueando. E o que sobra é o 10% que é a força de união. Então, ou seja, num torque de 100 N, o que sobra de força de união são somente 10 N desse torque, né? O grande problema é que não é fácil nem prático medir a força de união em situações normais de produção. Por que não é fácil? Para a gente ficar medindo cada um desses apertos, imagina, é uma chapa, é um transdutor que parece uma chapa, que ele vai ligado a um medidor de torque. A gente tem que colocar ele entre essas duas chapas e fazer a aplicação do torque em cima do parafuso. E aí medir esse torque residual, que seria a força de união, né? Aqui nesse gráfico, a gente vem demonstrar aqui que a gente trabalha com o parafuso, no aperto do parafuso, para ter essa força de união assim adequada. A gente trabalha com o parafuso aqui, ó, nessa zona elástica, que é o que? Chega até 80% do parafuso. A zona elástica nada mais é do que o material conseguir estender e voltar ao seu tamanho natural. Se ele passa dessa zona, ele entra na zona plástica, uma zona que ele já estira e não volta mais ao seu tamanho original. Se você continuar aplicando torque aqui, ele vai chegar aqui até a zona de quebra, até você perder o parafuso. Aí acontece alongamentos, isso aí a gente não quer, né? A gente quer trabalhar. Então o torque perfeito ele trabalha nessa zona aqui, ó,
entre a zona elástica, entre o final da zona elástica e o comecinho da zona plástica, é 80% da subida aqui do gráfico, né? O ideal é que o parafuso seja a parte mais fraca da junta. O parafuso mal dimensionado torna o produto mais caro e mais pesado. Bom, a gente pode ver aqui um carro totalmente desmontado. Em média, um carro tem 1.500 parafusos. Agora imagine se a gente dimensionar esse parafuso errado, um peso errado, um tamanho errado, um parafuso mais caro. Então, tudo isso aí você vai multiplicar aí, em média por 1.500 parafusos. Então, isso é um ramo que está sendo bastante estudado agora, né? Que é por isso que eu fiz esse trabalho em cima, muito interessante, diga-se de passagem, né? Porque com esse estudo que a gente faz em cima dessas operações, a gente consegue ganhar uma qualidade de aperto, uma velocidade de aperto, né? Então são muitos parafusos que a gente trabalha em cima dele. Bom, a gente vai falar um pouco da empresa também. A empresa é de origem sueca. Em 2009, ela completou no Brasil 64 anos. Hoje ela conta com mais de 1.300 funcionários aqui no Brasil. A visão dela é ser a primeira na mente e a primeira na escolha. Como assim ser a primeira na mente e a primeira na escolha? Ela quer que sempre que você pensar em parafusamento, seja em qualquer ramo industrial, você pense na primeira que vier na mente vai ter que ser quem? A Atlas Copco. Então a gente tem essa visão, ser primeira na mente, primeira na escolha. Bom, a adesão à ferramenta inteligente de Bolt é recente e começou pela indústria pesada, com a de óleo e gás e a de geração de energia. Então quem começou com o uso desses tipos de ferramentas foi essas empresas que necessitavam de um aperto mais preciso, mais confiável, né? Empresas desse setor passaram a difundir a cultura de apertar parafusos com torque e tensionamentos precisos. É o que eu disse. As receitas, os pedidos recebidos e o lucro operacional atingiram o maior nível histórico, foi em 2019, que a gente atingiu muitas vendas, né? Conseguiu muitos contratos de manutenção e de melhoria de processo. Também foi o ano que foram adquiridas mais novas empresas do que em qualquer outro ano. Então, o que a empresa faz? Ela busca tecnologias de outras empresas, compra essa empresa, agrega tecnologia, agrega ideias de pessoas que vêm em conjunto com essas empresas, né? E com isso ela tem a meta de crescimento de 8% ao ano. A metodologia foi analisar e apresentar os dados gerados pelas máquinas, dados usados para otimizar os processos, promovendo ganho de tempo, qualidade de aperto e qualidade geral do equipamento. O estudo presente foi interpretado como descritivo, com dados qualitativos e quantitativos. O estudo buscou cruzar dados e gráficos gerados no software das máquinas. Então a gente cruzou as informações que a gente tirou, né, daquela tabela, mais os gráficos gerados por essas máquinas. Para que a otimização de processos seja realmente eficaz, é preciso tratá-la com enfoque sistêmico. A gente só conseguiu aplicar esse trabalho lá graças à ajuda da empresa que a gente presta esse serviço, né? Ela acreditou no nosso trabalho e colocou no sistema e focou nisso, né? Vamos trabalhar em cima disso e vamos melhorar os processos. Esse estudo de caso vem demonstrar como podemos otimizar o tempo de produção e garantir a qualidade dos produtos utilizando de gráficos e dados de aperto. Então aqui a gente tinha a situação inicial do aperto, né, que era apontado com as mãos. Aí abaixo a gente vai poder observar o tempo gasto para fixar os parafusos do suporte da travessa e as imperfeições da curva de fixação. Então aqui a gente pode ver que ela tinha muita imperfeição aqui na hora do aperto. Esse aqui é um gráfico de torque por ângulo. E aqui a gente vê o torque por tempo. A gente gastava em média aqui 4.200 milissegundos. Aqui eu só peguei um gráfico, então a gente fez uma média, né, de 10, 20 gráficos. E em média a gente gastava 4.200 milissegundos para apertar esse parafuso. Então o que a gente fez? A gente realizou a verificação dos gráficos e o tempo médio de fixação é de 4.200 milissegundos. O operador desloca junto com a linha e realiza esses apertos no carro. A gente verificou o histórico de aperto e observou que tinha um grande número de não-OKs. Então que ele demorava muito tempo para apertar esse parafuso e andando, isso gerava muito não-OK, o que implicava dele ter que retornar o parafuso e apertar de novo, isso perdendo mais tempo na produção.
Então o que a gente, após analisar tudo, a gente implementou essas melhorias. A gente aumentou a velocidade de etapa 1, passou de 70 RPM para 140, implementamos a janela de controle de ângulo e corrente. Isso para quê? Porque o que sai fora dessa janela de controle de ângulo final, ele reprova e o operador tem que apertar de novo. Por quê? Porque isso garante uma melhor fixação da junta, uma melhor junção da junta, né? Isso garante uma melhor força de união, melhor dizer. Primeiro objetivo, que é o primeiro objetivo que a ferramenta atinge, que é aquele que a gente viu que tinha uma curva, que ele tinha aquela imperfeição na curva, de 8 N a gente aumentou para 16. Aí a gente evita essa sujeira, né? Com 16 N ele tem um torque maior, o que tiver dessa sujeira aí até 8 N a gente descarta ele e vai apertando até o final. Então aqui, depois que a gente implementou essas soluções, você pode ver que a curva melhorou bastante, não pega mais aquela imperfeiçãozinha. Já aplica o torque aqui de 70, que no caso aqui foi de 70,37, um ângulo de 104 graus. Essa janela de ângulo a gente define depois que a gente pega em média 5.000 apertos, né, do carro. A gente pega isso no Excel e monta uma janela. E aqui com o aumento de velocidade a gente pode ver que a gente atingiu em média, aí, aqui está em média 1.800, mas ficou uma média de 2.200, 2.000 milissegundos. Então aqui, com o tempo, o resultado que a gente teve foi tempo por ponto de 2.000 milissegundos que a gente ganhou. Em média ela passa 232 chassis da picape por dia, 4 parafusos por cada picape, então a gente teve um ganho de 0,52 horas. E aqui é como ficou a fixação final, né, do aperto, depois que aplicou todas essas melhorias, assim que fica o torque aplicado final no parafuso. Então esse trabalho foi realizado a partir de métodos científicos, no intuito de explorar os objetivos e informar ao leitor sobre a importância dos dados gerados por máquinas na otimização dos processos industriais. O objetivo geral e o específico foram respondidos, conforme a análise demonstrada anteriormente. Como vimos, podemos sim otimizar processos industriais de aperto, utilizando de dados gerados por máquinas, diminuímos tempo de execução de aperto e qualidade de aperto da junta. Então, é isso, a gente conseguiu atingir o objetivo geral, né, e o específico, que foi diminuir esse tempo de processo e teve ganho de qualidade, utilizando das informações que a máquina gera para a gente. Então, o objetivo era só estudar esses dados e aplicar ele no processo. Então, muito obrigado a todos. Essa foi a apresentação do meu TCC. Qualquer dúvida, estamos à disposição.